primeiro assunto relacionado ao Arthur Duval e a Ilha de Marajó. O local com menor IDH do Brasil, né? Um dos locais o local mais pobre no Brasil. Tira essa propaganda aí da Universidade Paulista. Não fala mal dela que eu me formei lá, hein? Se formou lá? É. Poxa, mas comecei na propaganda Federal. negativa, né, pra instituição. Mas eu comecei na Federal, pô. Aí complica, né? Aí, pô, joga contra. Vamos lá, pessoal. Para explicar o que tá acontecendo aqui, todo mundo que acompanha a nossa live, aliás, por favor, like na live e entrem no Clube MBL, né? Assim, é o mínimo que eu peço para vocês. E assim, na verdade, você vai estar fazendo um favor a você mesmo, porque você vai ter acesso a todos os documentários, relatórios, entrevistas, conteúdos exclusivos, tudo que tem no Clube MBL, beleza? A oportunidade de vocês fazerem valer os 0 clubes que eu fiz hoje à tarde. Ô, louco. Eu tô deprimido. Tá, levou pro pessoal, professor, calma. Vamos sair do zero, Vamos, gente. por favor, fazer as honras agora nessa nossa live Entra da assim noite com a aqui gente no põe óculos, faz aquelas palhaçadas que o Renan anuncia na live dele, a gente faz, tudo bem, mas entrem, é o mais importante. Exatamente. Ó, o negócio é o seguinte, saiu essa matéria aí no G1, a matéria saiu às 13h27, começou a sair uma série de matérias. Por quê? Como todo mundo aqui sabe que acompanha o MBL, o clube e tudo mais, nós fizemos uma missão na Ilha do Marajó, onde o Arthur Duval esteve lá junto com o Faustino. No final das contas, vocês viram o documentário inteiro que o Arthur postou com todas as cenas que ele viu na Ilha do Marajó. Porém, e a gente já imaginava que de alguma forma teria uma repercussão por se tratar do Arthur, né, fazendo qualquer tipo. O Arthur ele não pode ir pra praia, mas que os caras, lá, tá indo viajar, né, Arthur? É assim. Mas a gente já imagina isso. Tanto é que quando a gente foi pra El Salvador, a gente fez aquela brincadeira de que ele queria ir junto e tudo mais. Pois bem, alguns perfis no Twitter começaram a supostamente denunciar o Arthur por ele ter feito um flagrante que teria sido montado, né, uma armação para um flagrante, né, e a partir disso começaram a sair notícias até que o governo federal resolveu entrar na jogada, Paulo. O senhor secretário da criança e do adolescente, desce aí, acho que tem o nome do sujeito aí, ele pediu para o Ministério Público investigar se houve uma ação ilegal. Vamos ler a matéria para quem não acompanhou. É coisa fresquinha, que é a primeira vez a gente está falando disso, até porque saiu agora. O Ministério dos Direitos Humanos, né, então é uma secretaria subordinada ao Ministério dos Direitos Humanos do Silvio Almeida, oficiou o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará para que investigue se a Polícia Civil fez uma operação ilegal na Ilha do Marajó, em conjunto com um civil, o ex-deputado estadual São Paulo, Arthur Duval, bababá. Aí tem mais informações, pode descer aí. Pode descer aí. Mais. Tá, sobe. Aí desceu demais. Aí. Procurada, a Polícia Civil nega que tenha havido uma ação conjunta com o ex-deputado, que apenas respondeu a uma denúncia, mas que não constatou crime de exploração sexual. Tá? E mandou uma nota, e o Ofício de Direitos Humanos enviado ao Ministério Público relata a situação, cita o vídeo e indica que há pontos não esclarecidos sobre o caso. Eu achei muito curioso, né, esse caso, porque qual que é a suposta denúncia contra o Arthur? Ele armou um flagrante. E aí, né, fui me consultar com advogados da área para saber, olha, o que né, acontece se você armar um flagrante. Né, se alguém armar um flagrante, digamos que ele tenha feito isso, o que não foi, vocês viram pelo vídeo o que aconteceu lá. Isso traria como resultado que a prisão ou o fato investigado sobre aquilo fosse anulado. Ou seja, que aquelas menores de idade, de 14, 15 anos, que aparecem nesse vídeo, que não existiria nenhum crime ali, uma vez que aquilo teria sido montado. Esse seria o resultado disso. Não teria consequências... Não teria uma consequência. Criminais pro... Exatamente. Porque eu li alguma coisa, desculpa atrapalhar isso, não, raciocínio, mas eu li alguma coisa assim, eu tava meio na correria e eu vi alguém dizendo o seguinte, olha, por exemplo, se você for numa biqueira, um policial disfarçado vai numa biqueira fingir que vai comprar droga e vai lá e dá um flagrante no traficante, não pode fazer isso. É ilegal. Eu nem sabia que isso era ilegal. Exatamente. Não pode?
Pô, a gente vê em filmes de Hollywood isso acontecendo direto. Eu acho que até era um ponto que tinha até naquele pacote do Moro, quando ele quis fazer um pacote... O anticrime. Anticrime, né? Que tinha essa figura, né, da pessoa ali, ela se passar por um agente. Que é algo muito comum, tem nos Estados Unidos, de fato. Eu acho que só em algumas situações pontuais. Eu já vi isso acontecendo, né, naqueles vídeos de policiais da internet, mas só em algumas situações bem pontuais. Assim, mas eu acho que essas situações que você está falando, assim, quando já há uma investigação longa e tal, só precisa efetuar a prisão. Exatamente. Aí eles fazem um esquema lá e tal. Mas assim, o que acontece? Se um policial disfarçado for numa biqueira pra fingir que vai comprar droga e prender o traficante, o que acontece é que essa prisão é anulada, mas com o policial não acontece nada, é isso? Ele pode alegar que ele fez um flagrante, inventou um flagrante, mas é algo que pra mim não faz muito sentido. Porque aí depois, nessa história toda, você deixa o fato de lado e você começa a ir atrás da pessoa que fez a denúncia. E é a mesma coisa que fizeram no caso do padre, né? Do Júlio Lancelotti. Que, olha, o fato que tá dado ali é deixado de lado. Então, pra que eu vou investigar se o sujeito de fato tava falando com uma menor de idade, se eu posso fazer um questionamento, né, da forma com que foi obtida as conversas, né? Se a pessoa ali, ela existe ou não. Eles levam a discussão sempre pra esse lado quase que processual da parada para não investigar o que de fato está acontecendo. No caso do Ministério dos Direitos Humanos ainda, o ministro Silvio Almeida ele esteve lá agora, semana passada, na ilha do Marajó. Né? Eu fico perguntando se ele não ouviu o que o Arthur ouviu quando ele esteve lá. Né? Das denúncias que as pessoas fazem, de que viralizou no Brasil inteiro sobre esse assunto. Né? E aí você começa a ir atrás de um sujeito que fez a denúncia que, aliás, o Brasil inteiro sabe, né, do tipo de coisa que ocorre lá, e ele começa a fazer essa tentativa aí que me parece muito armado, né? Me parece muito armado, um jogo ali de tentar elaborar uma denúncia contra ele. E aí tem muita gente na internet que já tenta linkar isso com Ucrânia, etc e tal, e eu vou vendo esse tipo de coisa, eu já vou mandando lá no grupo do jurídico, lá do MBL. Né? Porque é importante lembrar, o Arthur foi... A denúncia, né, dele de turismo sexual foi arquivada pela justiça. Então qualquer um que faça qualquer tipo de ilação nesse sentido está cometendo crime. Está difamando, está caluniando. E será processado. Chega, então, né, de ficar aguentando. Eu sei que o Arthur ele vai responder já essas matérias que estão saindo aí. Acho que ele deve soltar vídeo no canal dele respondendo. Mas só para dar uma passada por cima disso daí. Desculpa a minha ignorância, mas o que exatamente ele fez lá? Ele foi investigar denúncias de exploração sexual de menores. Que é o que tinha ali. É que o vídeo dele mostra tudo, assim. Ele entrou em contato com a polícia de lá, com o delegado, com delegada, né? Falando, eu tô aqui para investigar determinada coisa. O Arthur é, inclusive, formado como detetive e jornalista, inclusive, e fez isso com a parceria e anuência das forças policiais de lá. Né? E que, no final, fizeram ali o flagrante desse caso, levaram as meninas para a delegacia. Então, enfim, eu não acho que me parece que a prioridade seja esse tipo de investigação ou investigar o que ou a denúncia que foi feita, né? Bom, isso é uma coisa que veio à tona agora, sim, mas é um caso antiquíssimo, né? E que ninguém nunca resolveu. E não é agora que eles vão resolver. Sim. Não é agora que eles vão resolver. Não me parece que isso seja uma coisa tão simples assim, né? Só o fato de, vai ali, sei lá, passa uma fita no lugar onde as moças costumam ficar e acabou o problema. Sim. Parece que a coisa não é tão simples assim, né? Exato. Agora, sim, é a velha coisa de não é sobre o que fala, mas sim, quem fala, né? Exato. Então, exatamente, você tem um problema real acontecendo, sobre o qual ninguém estava falando nada. Aliás, ninguém estava falando nada nem agora, nem no governo anterior. Sim. Certo? O governo que tal, não sei o quê, né? Na verdade, o último governo fez uma denúncia, né? De que as coisas aconteciam lá e
Ação nenhuma, e né? aquela denúncia assim, né? Daquele jeito. Daquele jeito, e a ministra indo lá, né? Dentro de uma igreja evangélica, no meio de um culto, ela falando aqueles negócios, não, que a Exato. criança arranca o dente da criança, aquelas loucuras, assim, dentro de um culto evangélico, uma doideira, e aquilo não dando em simplesmente nada, né? Então ninguém sabe. Aí depois veio aquele papo, não, eu ouvi, né? Ela falando que tinha como provar, no fim não tinha como provar. Mas no fim das contas, é aquilo, né? De novo, o país... as situações mais... vou usar a palavra, eu tá na ponta da língua aqui, desgraçadas do país. Deploráveis acontecendo. E as pessoas estão discutindo o cocô do cavalo do bandido, né? O pelo em ovo. É a mesma coisa do incêndio na Amazônia. Então, quer dizer, tá pior do que tava o ano retrasado lá, quando era o Bolsonaro, tá morrendo em Yanomami lá, não sei o quê. Bateu o recorde. E estão fingindo que não tá acontecendo nada. Sim. Aliás, eu postei um vídeo sobre isso hoje, quem puder ver depois nas minhas redes do Bicho Paulistano, sobre essa questão dos incêndios da Amazônia, só pra você tocar nesse assunto. Quando falam, não, é porque isso aí é o efeito ainda do outro governo. Sim. Então assim, tem problemas reais acontecendo, tem problemas gravíssimos acontecendo, e os governos do Brasil, eles têm mania de ficar empurrando o problema pro outro. E agora, assim, e é sempre empurrando pro outro que saiu, né? Então eles ficam empurrando o problema pro outro que saiu. Por quê? Obviamente, no Brasil você não tem parece clichê, e é um clichê, mas não tem o tal do projeto de país, né? Sim. Cada governo que entra só fala por si. Nenhum governo no Brasil, eu acho que desde quando eu sou criança, quer dizer, talvez eu tenha visto isso acontecer só na transição do governo Fernando Henrique pro governo Lula, porque era bom pro Lula assumir o Plano Real. Né? Então acho que foi o único momento em que você viu um projeto de Estado e que, né, uma coisa feita num governo passou para outro governo e continuou. Daí para frente, com exceção dos governos petistas que foram fazendo as besteiras uma atrás da outra, mas cada governo até que entre eles, né? Tinha diferença no modelo econômico. Exatamente. Do Lula 2 para Dilma. Então, assim, a gente fica nessa, né? O Brasil padece dessa coisa de cada governante, em vez de tentar resolver os problemas que estão à sua frente, ele fica olhando para trás. Sim. Né? E esse é um caso. Então, quer dizer, agora estigmatizaram lá o Arthur e pronto. O sujeito não pode dar um passo mais, que tudo que ele fizer não vale, porque é ele. É legal o exemplo que você trouxe lá, por exemplo, do policial, no caso numa biqueira, porque taca na tela aí isso que tá aparecendo aqui pra gente, que acho que faz parte do ofício do Ministério dos Direitos Humanos, né? Então ele diz ali na segunda linha, eles querem saber em que circunstâncias a operação foi realizada, visto que SMJ, sabe o que é SMJ, Paulo? Eu aprendi no debate entre os peritos. Né? Que é salvo o melhor juízo. Nos debates dos peritos lá do caso do Júlio Lancelotti, o perito que fez o laudo favorável acabou ensinando isso pro outro que não sabia. Então, visto pro outro que nem era perito, juízo, né? Aparenta ter sido planejada e conduzida por cidadão comum com apoio de autoridades locais. Ou seja, ele não questiona a denúncia que foi feita, mas questiona o método. O cidadão comum não poderia ter feito uma denúncia. Então, assim, me parece uma inversão de prioridades nesse caso, né? O cidadão comum não pode fazer isso? Eu entendo que sim, ainda mais se tratando de um serviço, de um trabalho jornalístico, por exemplo. O que o Roberto Cabrini mostrou quando esteve lá em Marajó? É a mesma coisa, né? É muito parecido. Inclusive visitaram locais, até os mesmos locais, né? Então, enfim. Mas aí tem a desculpa de que o Cabrini é um jornalista de o Arthur um também. canal de TV O Arthur também. E tal, institucionalmente tal, nada o Arthur disso. também. Hoje, para você se tornar jornalista, há decisão do Supremo Tribunal Federal de que você não precisa ser formado para isso, basta você fazer a solicitação e preencher os requisitos. O Arthur fez isso. Enfim.